Olá, pessoal, bem-vindos ao Verso em Prosa. Hoje tem surpresa para você. Livros de setembro são livros muito plurais, dá para a gente discutir muita coisa. E vocês que nos seguem já perceberam que a gente gosta de falar um bocadinho, né? Bom, além de gostar de falar um bocadinho, a gente também gostou muito desses livros e, a partir dessa nossa experiência de leitura, nós pensamos em grandes temáticas que mereceriam uma abordagem mais detida, que mereceriam também o diálogo com vocês, para que vocês também se manifestem com relação a essas questões que nós vamos trazer agora. Bom, questões no plural, vídeos no plural, é isso mesmo, a novidade agora de setembro é que vai ter Verso em Prosa todo dia. Durante uma semana nós vamos ter vídeos mais curtos para trazer temas que são importantes, que não foram abordados de acordo com tudo aquilo que a gente gostaria de falar nos vídeos anteriores, e é uma oportunidade da gente ficar mais próximo de vocês, nossos queridos inscritos, a quem nós devemos a nossa gratidão. E você que está vendo esse vídeo agora e que ainda não faz parte dessa comunidade aqui de pessoas interessadas por literatura, aproveita essa oportunidade, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos, assim como nos siga lá no Verso em Prosa e Literatura no Instagram. Bom, sem mais delongas, se a gente está falando de Verso em Prosa, literatura, bom, qual que será o papel da literatura nas obras O Sol é para Todos e Um Caminho para a Liberdade? Essa é uma temática que é importante para as duas obras de formas diferentes. E, bom, para quem tem interesse em relação a essas obras, fica aí essa primeira dica. Literatura salva. É muito interessante, né, como que a gente vê, às vezes, a transformação da sociedade por meio da literatura. E isso é perceptível no Caminho para a Liberdade. Como que aquela sociedade mudou depois da criação daquela biblioteca, em que foi possível levar conhecimento a famílias que até então desconheciam, nem sabiam ler. E começou, né, com uns livrozinhos de figura, e isso transforma, né? A literatura transforma. A partir do momento que você lê, você cria um mundo que é só seu, você expande conhecimento, você fala melhor, você escreve melhor e você interage melhor. E aí isso é muito legal nesses livros, né? Que pode demonstrar como que o conhecimento ele é maravilhoso. Você concorda, Eduardo? Com certeza. É muito interessante observar como que as duas obras exploram bem a questão da leitura dentro desses livros, né? Por exemplo, quando se vai trabalhar a questão do Sol é para Todos, como que, ao final dessa narrativa, a personagem principal vai entender, inclusive, a temática do livro que ela e o irmão liam, né? Sobre aquele fantasma cinzento ali. Um dos papéis da literatura, e que a gente tem reiterado aqui constantemente, é como que a literatura ela nos dá a possibilidade de assumir outros lugares. A Bárbara aponta essa questão da pluralidade e como a literatura é um palco de encenação dessa pluralidade. Nós temos uma capacidade de experienciar, né? Experienciar outros lugares, outros pontos de vista, outras situações, por uma experiência muito singular através da leitura. Já na obra Um Caminho para a Liberdade, eu acho que isso é muito mais explícito, né? Como foi dito pela Raquel, como que a vida daquelas mulheres, né, daquela comunidade, não apenas das mulheres, mas da comunidade, passa a ser transformada a partir da leitura, a partir do contato com uma gama diversificada de obras, de livros, né? Ali não é apenas um tipo de livro, mas existe toda uma variedade de possibilidades de experienciar um conhecimento sobre o mundo, sobre si mesmo, né? Como a gente vai ver que tem inclusive uma obra proibida dentro da narrativa de Um Caminho para a Liberdade, mas que é uma obra fundamental
para que aquelas mulheres possam entender a própria condição dentro de um casamento, né? Conhecer quem elas são na sua fisiologia, né? Na sua dimensão física, inclusive. Então, eu acho que o papel da literatura, o papel da leitura, o papel do livro, tanto que quando a gente fala que o sol é para todos e um caminho para a liberdade, o que está na base daquilo é a questão do livro, é a questão da própria literatura. Esse é o sol que é para todos, né? O caminho para a liberdade, ou um caminho privilegiado para a liberdade, é através da leitura, é através do conhecimento, é através da cultura, é através da educação, é através dos livros. Então, eu acho que é fundamental essa reflexão para nós. E você, Flávia? Eu gosto muito de pensar que, à medida que a gente vai tomando intimidade com a literatura, com a leitura, como essa também pode ser uma possibilidade de lazer, de entretenimento, de ser algo gostoso, prazeroso, porque passa também pelo conhecimento, mas vem de uma forma de entretenimento mesmo, de algo que te transporta, né? De que pode ser como se fosse uma viagem, né? No tempo, no espaço, para lugares diferentes, para culturas diferentes. Então, eu acho muito gostoso quando você percebe esse lado também da literatura, o lado prazeroso da literatura. Então, meninas, também eu gostaria de aproveitando aí o mote da literatura, e a Flávia fala até sobre essa questão do entretenimento, em que medida vocês também não entendem que a literatura, somente no contexto de um caminho para a liberdade, pode ser entendido como um elemento dito perigoso, né? Informar-se. Essa é uma ferramenta que muda muito as pessoas, transforma as realidades. Então, à medida que em um caminho para a liberdade as pessoas passam a ler mais, elas passam a ter maior condição de compreender o seu papel no mundo, o seu lugar de fala, o seu lugar na família. E então, ler, informar-se é ter poder. Por isso que existem várias críticas no sentido de que alguns governos autoritários eles se beneficiam da ignorância das pessoas. E as pessoas elas são mais facilmente moldadas de acordo com alguns valores que decorrem de uma hegemonia, tanto mais quanto elas são ignorantes. E acho, Eduardo, que esse não é o privilégio de um caminho para a liberdade, é também o privilégio de o Sol é para Todos. Por quê? Gente, em vários momentos da narrativa, disse que o Éticos foi ler o jornal, o Jim foi ler também alguma coisa, a Scout foi ler alguma coisa. Então, aquele núcleo familiar esteve, ao longo da narrativa, sempre unido também pela literatura. E a gente consegue perceber que eles são pessoas que pensam de uma forma muito mais progressista do que o resto daquela população. Então, é uma forma de se informar, de se empoderar, de ter em mãos uma ferramenta muito grande de autotransformação e de transformação social. Na verdade, o que a gente tem é que o conhecimento transforma, né? A educação, se a gente for parar para pensar o que a gente precisa numa sociedade, passa pela educação. E a educação é aprender, e você consegue aprender por meio da literatura. Uma sociedade que não lê é muito mais facilmente manipulada, né? Isso, claro, a gente consegue ver no caminho da liberdade de uma forma muito evidente. Haviam ali pessoas com alto poder econômico que não queriam que essas bibliotecárias trabalhassem, justamente porque levavam esse conhecimento. Uma pessoa com conhecimento, com habilidade de leitura, critica as ideias, né? Não aceita de imediato as ideias que vêm até ela. Passa por um filtro pessoal, né? Combate aquelas ideias com os meus valores, com os meus princípios. Será que eu acredito nisso? E isso é perigoso para alguém que quer manipular o outro, né? Isso impede essa manipulação. Então, o conhecimento vem através da literatura para também engessar esse poder de persuasão, de manipulação dos outros. E o interessante é que essa temática ela é abordada em O Sol é para Todos e um Caminho para a Liberdade, mas ela vem aí na literatura dos formatos. Bom, não vou dar spoiler não, mas tem coisa boa vindo por aí e que a gente vai poder resgatar essa temática
no mês de novembro. Vai demorar um pouquinho, mas está vindo. E a gente poderá resgatar essa temática da literatura. O quanto a literatura, gente, pode ser subversiva até. O quanto a gente pode se valer dos livros como uma forma de resistência. Vamos pensar na Inquisição, a lista dos livros proibidos, vamos pensar em quantos momentos da história tentou-se proibir determinadas formas de expressão, entre elas a forma de expressão pela literatura. Por que será? O que você acha, Eduardo, de subversivo? Como foi dito por uma de vocês, a leitura, a literatura é um instrumento de poder, né? Conhecer, ter acesso ao conhecimento, ter acesso à educação, como a Raquel disse, capacitar o indivíduo a questionar certos status quo dentro da sociedade, né? E também proporcionar a capacidade de transformar. Como se tem um grupo que pretende dominar um outro, né? Então, é até interessante essa questão da seletividade de quem pode ou não ler, né? Ou de quem tem acesso à questão da leitura. Nesse livro O Sol é para Todos, tem uma fala da Scott que diz assim: eu não sei quando que eu aprendi a ler e tal, mas isso é como se fosse respirar, né? É como se fosse respirar. Passa a ser uma necessidade, né? Passa a ser algo quase que fisiológico, né? Então, eu acho que o papel da literatura como está sendo reiterado, esse papel de transformação mesmo. Como tem certos grupos que desejam manter um estado de coisas, a literatura passa a ser esse perigo, né? A gente tem várias obras dentro da literatura que mostram como que o acesso ao livro, o acesso à leitura foi privado, né? Foi privado. A própria religião, quem podia ler, né? Quem podia ter acesso ao livro e como que a população tinha que confiar na leitura de um determinado grupo, do que eles diziam que estava escrito no livro sagrado. E por isso que eu acho que a leitura ela é um elemento de subversão mesmo, né? de contestação, porque aí você passa a pensar por si próprio, né? Você passa a ter acesso àquilo e passa a refletir de forma mais aprofundada sobre as questões que estão postas ali, e você tem a capacidade de comparar. A gente está fazendo esse movimento muito interessante de leitura desse grupo aqui, que tem me chamado muita atenção, como nós, não sei se vocês têm essa mesma impressão, nós lemos Orgulho e Preconceito, nós lemos Madame Bovary, nós estamos lendo O Sol é para Todos, estamos lendo Um Caminho para a Liberdade, e como que essas outras leituras elas vêm no momento que a gente está lendo. A gente está vendo em Um Caminho para a Liberdade a questão da relação amorosa entre eles, automaticamente vem Orgulho e Preconceito na memória, vem Madame Bovary na memória. Eu acho que o papel da literatura é essa capacidade de experiências múltiplas mesmo, plurais, em que a gente tem a capacidade de comparar e falar assim, poxa, o que serve para mim, o que não serve para mim, eu já passei por isso, e se eu passar por isso, qual seria a minha reação? Será que eu teria a mesma reação desse personagem? Será que eu saberia lidar com essa situação da mesma forma, né? Eu acho que a literatura ela é tão rica, tão plural, tão transformadora por causa disso. Né? Conhecimento. E acho que conhecimento dos outros também, né, Raquel? Talvez a literatura ela permita esse olhar para dentro e olhar para o lado, que acaba agregando. Com certeza. E você vai adquirindo informações, né? E, enfim, e refletindo sobre as questões. Você passa a não aceitar tudo que te é imposto. As coisas são impostas, você fala assim, peraí, né? Vamos refletir, vamos entender um pouquinho mais por isso, né? Disso. E quando Um Sol é para Todos foi publicado, né, a gente teve a questão, né, que foi escancarada, que foi a questão do racismo. Então, por meio da literatura, algo que já era estrutural naquela sociedade, né, foi escancarado. Então, você começa a olhar para o outro de uma outra forma, com um novo olhar e que é transformador. Por isso que eu acho que tanto, né, gente, que vale a pena. Ah, não tem tempo de ler? Todo mundo tem um tempo. Se dê esse presente,
né? Antes de dormir, 5 minutinhos, te dê o conhecimento transforma. E Flávia, para a gente concluir esse primeiro grande tópico, como que você enxerga essas protagonistas leitoras ávidas? Bom, essas duas protagonistas aprenderam a criticar através da literatura, a criticar conceitos, a criticar ideias, a criticar cultura, né, para saber se aquilo ali era cabível ou não dentro dos valores, dentro das ideias dela, dentro de uma ideia de conceito mais altruísta, que é tão importante. Bom, a gente falou um pouquinho sobre a importância da literatura na obra, e no próximo vídeo vamos falar sobre questões de gêneros nos livros. Não perca, vai ser um vídeo super interessante.